Eu vou estar gravando essa aula para poder comprovar depois para a faculdade que a aula foi dada, tá? Então, nosso primeiro informe, pessoal, eu vou explicar para vocês detalhes sobre a plataforma. Vocês já tiveram alguma reunião no Microsoft Teams, nesse aplicativo? Não, senhor. Não. Para mim é a minha primeira. Certo. Então, essa é uma ferramenta da Microsoft, que ela tem esse objetivo de traçar reuniões, né? Elaborar reuniões. Vocês vão encontrar aí três botões, que é um botão de desligar, o botão de acionar e desacionar o mudo, acionar e desacionar a câmera. No final da aula eu vou pedir para vocês acionarem a câmera para poder tirar uma foto e para poder mandar para a faculdade. Vocês vão encontrar o ocultar participantes e mostrar participantes, que aí mostra quem está nesse momento na sala, né? E mais opções que aí depende, eu não sei exatamente como é que aparece para vocês, porque para mim aparece um pouco diferente, mas depois vocês podem explorar com calma esses recursos. Deixa eu ver se lá no WhatsApp se alguém está com alguma dificuldade de entrada. Acho que não, ninguém mais falou nada. Certo. Então, pessoal, na última é bom vocês sempre terem um local para vocês anotarem algum tipo de pergunta enquanto eu estiver falando. Vocês anotam a pergunta e assim que eu perguntar se alguém tem alguma dúvida, vocês podem acionar o microfone de vocês e falar. É interessante também, se for possível, vocês sempre estar utilizando fone de ouvido para vocês se desconectarem de fato do ambiente que vocês estão e se conectarem àquilo que eu estou falando. São só boas práticas, né? Evitar também estar em um lugar que tenha movimento, passagem de pessoas, tipo uma cozinha, uma sala. Melhor sempre estar ali em um quarto onde tem o mínimo de distração possível. Lógico que essas recomendações são só caso vocês tenham essa possibilidade de fazer. Se não, tem que ficar onde está mesmo, onde dá para fazer. Pessoal, e o desafio nota máxima de vocês? Alguém está com alguma dificuldade de acessar o desafio nota máxima? Emerson, está conseguindo fazer o desafio nota máxima? Emílio, Emerson, se tu estiver tentando falar, tem que acionar o microfone, tá? Eu já consegui entrar lá, mas ainda não tive tempo de fazer o simulado. Beleza. Enzo, Opa. tá conseguindo acessar o desafio nota máxima? Sim, eu já fiz já. Beleza. Então, pessoal, o desafio nota máxima, ele é muito importante para que a faculdade consiga fazer diagnósticos de como está a aprendizagem de vocês. Então, não é algo optativo, ele realmente faz parte da metodologia de ensino. Então, todos, de fato, têm que entrar lá para fazer, para a gente poder, a faculdade, no caso, ter uma informação mais precisa sobre como anda esse andamento do ensino e dessa forma trazer um feedback para a turma e a turma conseguir evoluir de forma mais efetiva. E o acesso ao portal sobre a pré-aula e pós-aula, vocês estão fazendo direitinho? Está todo mundo conseguindo acessar o pré-aula e a pós-aula? Sim, sim.
Eu fiz até, eu fiz o Enzo que fez a atividade da unidade 1 e as sessões também. Eu peguei aquela aula e as pós-aulas e também fiz as atividades diagnósticas lá. Certo. Fazer a pré-aula e a pós-aula, ela enche a gente de conteúdo e nos dá logo um primeiro acesso àquilo que vai ser trabalhado em turma em algum momento. O ideal sempre é estar acompanhando com isso, o pré-aula e o pós-aula, com uma leitura prévia do livro, da sessão, no caso, que a gente vai trabalhar. A nossa disciplina, no caso, é Arquitetura e Organização de Computadores, no matutino. Deixa eu verificar aqui como é que está o acesso de vocês. Anderson Luiz Freitas, Carlson, Flylisson, Kelvin. Tem o Enzo aqui, mas eu não sei se é o Aguiar. Não, esse aqui é Enzo Costa de Jesus. Tem dois Enzo então na turma. Vixe, eu nunca vi esse Enzo, não. Tem Enzo com H. Tem o tal de Calil, Cleiver. Esse que eu tô lendo tá como nunca acessou. Matheus. Matheus Santos Pacheco, Matheus Frazão, Nicolas Eduardo Pedro Lucas, Ricardo Garcês, Vinícius, Weverson e o William. Esses nunca acessaram. Se algum deles estiver aqui, eu acho que não, nenhum desses, se nunca acessaram lá, acredito que não estejam aqui também. Mas é importantíssimo que vocês façam esse acesso. Pessoal, na aula passada, eu deixei uma atividade para vocês. Foi o último slide, não foi isso? A sessão que nós, como tem muito tempo, eu fiquei em dúvida se a sessão que a gente assistiu foi a 1.1 ou se foi a 1.2. Vocês lembram? Se eu não me engano, foi 1.2. Então, a gente falou sobre o histórico dos computadores, interação dos computadores. Foi isso, né? Deixa eu verificar aqui. Tô tentando localizar essa informação. Eu acho que foi isso, que foi dia 10/3. Talvez. Eu vou colocar o slide aqui, aí vocês me ajudam se vocês já viram esses slides antes. Então, eu já falei para vocês sobre o ábaco, os ossos de Nápia,
as rodas dentadas de Pascal. Vocês já viram esses slides? A máquina analítica de Backus. Eu acho que não. Não. Não, a gente não viu, não. Certo. Então a gente recomeça a partir daqui. Mas de qualquer forma, ficou então uma atividade da aula anterior. Deixa eu abrir aqui para... Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Entrei aqui pelo celular, que foi o jeito, a única forma de eu interagir aqui com o pessoal. No computador não tem micro. Não tem problema. Você pode entrar 2 vezes. Você entrou no computador e no celular, foi isso? Isso, exatamente. Certo. Eu vou deixar o micro desativado. Quando eu precisar falar alguma coisa, eu ativo de novo. Tá. Então, isso aqui foi a aula passada. A gente falou sobre as unidades, só recapitulando, né? As funções básicas do hardware. Falamos sobre a CPU, né? Para não confundir CPU com Gabinete. ou gabinete. Gabinete e CPU são coisas diferentes. CPU é mais próximo do processador do que gabinete. Então, essa atividade aqui, pessoal, ficou para a aula passada. Eu vou esperar vocês enviarem essa atividade até o final do dia de amanhã, tá? Vocês vão enviar para mim, eu vou colocar as orientações lá no WhatsApp. Eu já mandei, professor, essa atividade no seu e-mail. Mas aí é porque tu mandou para outro e-mail, foi? É porque eu vou passar as orientações, aí vocês seguem as orientações. Tem que reencaminhar, porque como eu ainda não estava, a faculdade ainda não tinha definido a plataforma, como ia fazer as coisas, para poder ter esse tipo de aula presencial, eu não estava vendo esse tipo de situação. Mas eu vou passar, vai ser simples. E aí até amanhã, no final do dia, vocês encaminham essa atividade. Deixa eu só anotar isso aqui para a gente poder não Pessoal, esquecer. no momento eu não estou no grupo do WhatsApp. Desculpa, eu não estou entendendo. Eu Repete. não estou no grupo do WhatsApp. Tu ainda não está no grupo ou tu não tem o WhatsApp? Eu tenho, só que eu não estou no grupo. Tudo bem. Qual é o teu nome? Emílio. Emílio. Tu conhece alguém daqui que está no grupo, Emílio? Ou tu não conhece ninguém? O único contato que eu tenho é do coordenador do curso. Certo. Então, Emílio, tu vais mandar um WhatsApp para mim e eu vou te mandar o link para tu entrar no grupo, tá bom? Tudo bem. Anota o número. Diga aí. 99150 4242.
Anotado. Certo. Então, Emílio, vocês podem fazer um print, tirar uma foto dessa atividade, quem não tem, e vão me mandar por e-mail. Eu vou passar as orientações sobre essa atividade, como vocês vão me mandar essa atividade no final da aula, lá no WhatsApp, certo? Então, quem não tem, que eu passei desde a aula passada, da última aula, quer dizer, quem não tem, tira, responde, encaminha. Isso é simples. Só anotar isso aqui para poder passar para vocês daqui a pouco. É o mesmo e-mail que o senhor colocou lá no grupo? Não, eu vou passar direitinho depois as orientações para vocês, tá? Porque eu nem lembro qual foi que eu Tá coloquei bom. no grupo agora. Pessoal, então a gente vai falar hoje sobre o histórico do desenvolvimento da arquitetura da organização de computadores, partindo do princípio de que vamos iniciar falando sobre o ábaco. Então, para a gente poder entender a origem das máquinas computacionais, a gente tem que partir primeiro do princípio de que o que é uma máquina, propriamente dito? Uma máquina é um elemento desenvolvido pelo homem, que esse elemento ele ajuda o ser humano a realizar algum tipo de atividade. Então, uma máquina é um dispositivo, é uma ferramenta mais elaborada, né? O que é uma ferramenta? É algo que é criado pelo homem, que ajuda o homem a executar qualquer tipo de tarefa. E uma máquina já é uma ferramenta mais elaborada, ou seja, com mecanismos. Então, a primeira origem de uma ferramenta mais elaborada na área computacional foi o ábaco, né? Por que o ábaco foi considerado essa ferramenta que origina, né, as máquinas computacionais? Porque ela foi uma máquina, um dispositivo que foi criado para poder ajudar o homem a realizar cálculos, que o computador atual nada mais, nada menos é do que uma máquina que ajuda o homem a realizar cálculos. Porém, o que se consegue fazer com esses cálculos é que torna o computador algo tão interessante. Esse dispositivo, o ábaco, ele data, como vocês podem ver nos slides, 4.000 anos antes de Cristo. Para que ele servia? Ele servia justamente para realizar cálculos. Até hoje em dia, o pessoal tem ações baseadas no ábaco. Existem concursos baseados no ábaco. Ele tem origem na China, mas foi encontrado também anos depois, séculos depois, na Grécia,
no Oriente Médio, esse mesmo dispositivo, com algumas variações. Essa peça, o ábaco, ele, cada conta dessa, cada bolinha dessa, da parte de baixo ele representa as unidades e a parte de cima ele representa as centenas, dezenas e centenas. Então, se vocês tiverem a curiosidade, vocês podem dar uma pesquisada mais a fundo sobre esse tipo de dispositivo. Então, ele representa a primeira máquina de cálculo mecânica, né? Mecânica porque não é elétrica, não existia eletricidade nesse período, e porque ela é feita de forma manual. Alguém já tinha ouvido falar do ábaco? Também, eu já tinha. Tive aula sobre isso. Mas lá em computação, aqui em computação mesmo, ou tiveram aula sobre o ábaco em outro lugar? Aula técnica de informática. Tive aula sobre o ábaco e os outros. Eu tinha isso quando era criança. No curso técnico dessa aula. Beleza. O segundo, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui mais a respeito do ábaco. Tem aqui. Deixa eu ver se eu... Só procurando um arquivo aqui para poder mostrar para vocês. Internet, acho que essa chuva atingiu aqui a minha fiação e ela tá dando muito problema. Tá. Então, não abriu. Vou continuar aqui. Então, segundo, vocês estão conseguindo olhar a minha área de trabalho, pessoal? Sim, Não. eu tô. Não, professor. Estou com o slide aqui na tela. Não. Oxe. Não está aparecendo os slides para vocês? Para mim aqui está Slide sim. mostrando... Sim, o slide sim. O slide Tá sim, mostrando o slide. Isso, porque é o que está na minha área de trabalho no momento, são os slides. Então, a segunda máquina de cálculo já um pouco mais sofisticada e mais elaborada do que o ábaco foram os ossos de Napier. Por que esse nome mórbido, né? Ossos de Napier. Primeiro porque elas de fato eram feitas em ossos que era uma substância bastante resistente, né? Os ossos, pela paleontologia, a gente sabe que os ossos duram milhares de anos. Só fechar aqui. Então, esses ossos de Napier, que datam de 1614, a gente pôde desenvolver diversos cálculos mais elaborados. Pessoal, se vocês mexerem nos slides, vocês acabam mexendo aqui no meu também. Então, é bom vocês só acompanharem.
Certo, obrigado. Então, os ossos de nápia, ele foi outra ferramenta, outra calculadora mecânica. Eu consegui aqui baixar o vídeo sobre o ábaco. Vou tentar mostrar para vocês. Não estava baixando. Vou passar um vídeo para vocês falando um pouco sobre o ábaco, tá, pessoal? Tá aparecendo aí para todo mundo o vídeo? Alguém não está conseguindo ver? Tá Deu uma travada pausa aqui a aqui. tela. Não, Tá porque eu travado. parei, só para perguntar. Não, eu parei para Tá, poder perguntar. Tá, né? Beleza. É só pra mim que tá travando. Tá travando bastante. Tá travando. tá travando. Tem uns 10 FPS, eu acho. Tá travando Dois demais. ou menos. Professor, tá travando muito. E se tiver áudio, eu não tô escutando. Do vídeo. Galera, é só pra mim que eu não tô escutando a nada do vídeo e travando demais. Não, é só pra ti não. Não, tô escutando é nada. Isso, o vídeo tá sem áudio aqui. E tá com uns 5 ou 6 FPS. Rapaz, a da aula online é complicado. Meu amigo. Mas Professor, eu acho que seria mais viável o senhor disponibilizar o link pra gente ver do que diretamente do seu, porque tá travando muito e não escuto nada. exatamente. Eu acho que ele saiu, só pra ter uma ideia. Porra, assim é foda, né, velho? Acho que é bom alguém mandar mensagem pra ele melhorar esse vídeo aí. É, só mandar um link, pô. Tipo, tá 3 FPS o bagulho. Poxa, minha calculadora tá com mais FPS. Cara, acho que travou lá o computador dele. Possivelmente. Não, ele tá mexendo não. Ele tá mexendo, talvez ele tá sem áudio. É só vocês. Depois eu vou colocar esse link, é só vocês me lembrarem e eu posso colocar esse link lá para vocês. Beleza? Porque o vídeo ele é um pouco longo, ainda vai demorar um pouco, a gente não vai perder tempo. O importante é só vocês entenderem esse contexto do ábaco inicialmente, tá? Vou voltar para ali para o slide. Até mesmo porque tem outros vídeos, não dá para passar todo. Mas me lembrem que eu coloco lá no grupo do WhatsApp. Beleza? Ok. Professor, se puder disponibilizar também o slide, seria bom. Tudo bem. Deixa eu só anotar então essas coisas, porque senão depois eu posso executá-las de forma mais eficiente.
Então, os ossos de Napier, como eu estava explicando para vocês agora, ele tem o mesmo objetivo do ábaco, porém, ele consegue fazer cálculos e logaritmos de número com base 100, com base 10, né? Ou seja, de 1000 dígitos, que é justamente 3. Esses cálculos, eu também tenho um vídeo sobre esses cálculos que eu vou passar para vocês, e vocês podem assistir quando for mais conveniente, tá? Para a gente poder não perder tempo só assistindo o vídeo. Para cada tecnologia dessa, para a maioria delas, eu tenho um videozinho que vai mostrar, inclusive, como é que o cálculo é feito. É bastante interessante. A vontade que tu tens é de fazer um desse e para poder realizar cálculos, né? Porque ele, de fato, ele auxilia nessas realizações. O ábaco, ele tinha uma limitação em quais tipos de cálculo ele podia fazer, incluindo uma limitação de zeros. Já os ossos de Napier, que são essas barras, a gente consegue realizar cálculos muito mais complexos, incluindo multiplicações complexas e facilitando resultados em situações mais difíceis de serem calculadas. Então, partindo para a terceira calculadora mecânica, que antecede o computador, nós temos aí a Pascalina, ou Pascaline, que são as rodas deitadas de Pascal, né? Foi inventada isso em 1642, né? Essa máquina, ela foi a primeira máquina com mecanismos mecânicos, né? Ou seja, que tem uma certa ligação mais precisa em suas engrenagens, e essa estrutura ela foi feita a partir de discos e já opera aí como sendo a terceira geração das máquinas de cálculo mecânicas que auxiliavam o ser humano a realizar cálculos. Hoje em dia, até bem recente, pessoal, as bombas de combustível, elas trabalhavam com aspectos ainda baseados nessas rotas dentadas. Como é que funcionava? A partir de determinadas quantidades de voltas de um disco, ele rodava uma unidade do outro disco, e assim por diante. A Pascaline, ela já tinha a capacidade de realizar, além da multiplicação, também a subtração, né? A soma, quem fazia a soma bem era o ábaco. Aí já veio a questão da multiplicação com os ossos de Napier. Agora, já a Pascalina, ela já fazia a soma, a subtração e a multiplicação, né? E também a divisão, através justamente de um processo de repetição. Ou seja, dentro dessa caixinha aí, existe todo um comportamento, toda uma engrenagem que simulava a organização dos números quando se tratava de alguma dessas operações. Então, a Pascaline, ela veio com uma máquina, a calculadora mais completa, porque ela utilizava, sobretudo, as 4 operações, diferentemente das gerações passadas das calculadoras mecânicas. O outro exemplo, a Pascaline, o nome Pascal, né, é um nome bastante importante dentro da computação, sobretudo devido a Pascal ele conseguir organizar a lógica programacional, que vocês vão ver um pouco mais na frente em outras disciplinas, a importância do Blaise Pascal como um inventor, como estudioso, no caso. A outra máquina de cálculo mecânico que a gente vai ver é a máquina analítica de Babbage, né? Ela foi projetada em 1837 e o uso dela era genérico, já com a questão da teoria da programação. Essa roda aqui, a Pascaline, ela tem uma programação dentro dela. Como, professor, que ela tem uma programação se ela não tem um sistema? Ela tem uma programação quando a engrenagem interna dela, que você escolhe 3 elementos, e ela tem como resultado 4.
Então, toda vez que ele colocava o número 1 em um disco desse, escolhia o cálculo, se era soma, multiplicação, subtração ou divisão, então, 4, aí ele escolhia a soma mais 4 e pedia um resultado, ele estava 8, isso é uma programação. A máquina está programada para toda vez que entrar os elementos 4 no disco, a operação e 4 novamente no disco, ele dá um resultado. E esse resultado seria 4. Então, isso já é um tipo de programação. Beleza, mas programação propriamente dita veio a partir dessa máquina analítica de Babbage, em 837. Então, por que que ela era diferente dessa outra máquina da Pascaline? Porque a Pascaline, você fez a programação, colocou ali dentro dela, pronto, acabou. Ela sempre vai seguir aquelas regras. Você vai só entrar com os dados novos. O que são os dados novos? Os números e as operações. Você entra e ela dá um resultado. Mas a programação do que ela faz está dentro dela por meio das engrenagens. Vocês já viram as caixinhas de música, aquelas de corda, né? Vocês já viram que nela tem os dentes de ferro e tem um disco com os pontos que vai mexendo naqueles dentes de ferro que vai saindo o som. Toda vez que você muda aquele disco de ferro, aquele cilindro de ferro, você insere uma nova música. Ou seja, você recebe uma nova programação para poder aquele dispositivo executar. Pois bem, a máquina analítica de Babbage, ela veio com esse princípio. Foi a primeira máquina que se tem registro de uso geral, né, que tem uma programação, e essa programação ela é feita e escrita através de cartões perfurados. Lá na máquina na caixinha de música, que tem os dentes, né, e que tem os dentes e o cilindro para poder tocar a música, as informações da programação tá dentro do cilindro que vai mexer com cada dente que vai sair a música. Para a máquina de Babbage, o que a gente tinha são cartões perfurados. Ou seja, um cartão, esse cartão, a máquina lia. Como é que ele lia esse cartão? Ele era cheio de dentes também, e aonde tem o furo no cartão, o dente caía. Então, a máquina conseguia entender o que estava escrito no cartão por meio desse dispositivo, que é fazer a leitura do cartão, e quando tivesse um furo, ele conseguia identificar onde dá o furo. E aí esse furo representa algum tipo de informação que aí é baseado justamente acabei tirando aqui, vou colocar de volta. Que é baseado justamente esse tipo de furo nos zeros e uns que são básicos na programação que a gente viu na aula passada. Então, os zeros e uns que a gente viu na aula passada, que são o princípio da computação como um todo, começa a criar formato mecânico, porque ainda é um dispositivo mecânico, não necessariamente é um dispositivo eletrônico, na programação por meio da máquina analítica de Babbage. Então, esses cartões, eles poderiam... Por que a primeira máquina que pode ter uma programação diferenciada? Porque, dependendo do que você quer, você coloca um cartão diferente. Então, a máquina, internamente, não tem uma programação rígida. Ela tem uma programação que vai depender dos cartões. Dentro dos cartões, não estão somente dados, estão a forma como a máquina vai se comportar. Então, a partir daí, a gente começa a ter uma ideia de, primeiro, armazenamento de dados. Os dados estão armazenados, ou seja, o programa e os dados estão armazenados aonde? Nos cartões. E a gente pode inserir isso em uma máquina, e essa máquina vai se comportar dependendo daquilo que tiver escrito no cartão.
Então, esse conceito foi o que abriu o caminho para a definição das unidades, tanto de armazenamento quanto de processamento de dados. Com o tempo, essa máquina ela foi passando por aperfeiçoamentos. E aí veio um matemático, que o pessoal que estudava computação naquela época, como não existia computação propriamente dita, normalmente eram os matemáticos e os físicos. Então, o matemático que deu uma grande contribuição foi o John von Neumann, né? Ele justamente definiu a arquitetura básica dos computadores modernos. Então, isso foi lá no período de 1842, aproximadamente. John von Neumann, ele, por meio do estudo dessa máquina de Babbage, que a máquina não era dele, né? A máquina era de Babbage, ele conseguiu almejar uma organização de processador para um lado, memória para outro, armazenamento para outro. Ele conseguiu vislumbrar uma forma mais interessante de organizar a máquina de Charles Babbage. E aí, a partir do momento que ele fez essa definição da arquitetura básica, ele estava, na verdade, criando a arquitetura dos computadores que a gente utiliza até hoje. Alguma dúvida, pessoal, aqui sobre esses últimos, os ossos de Napier, a Pasqualini, sobre Babbage? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, tá de bom. Beleza. Certo. Então, continuando aí sobre a origem dessas máquinas, nós temos ainda falando de máquinas mecânicas, tá, pessoal? Ainda não existia uma questão de máquinas eletrônicas, até mesmo porque ainda não existia eletricidade nesse período. Então, aí nós temos a máquina de Turing, né? A máquina de Alan Turing, que foi o matemático britânico, né? Que em 1937, ele escreveu um artigo com o título Máquina Universal, que ele descrevia justamente a ideia de uma máquina conceitual. Aí, o que ele fez, né, nesse artigo? Ele pegou os estudos de John von Neumann e começou a vislumbrar as possibilidades que poderiam ser feitas com essas máquinas. Então, ele estudou os aspectos lógicos de funcionamento do computador, levando em consideração já essa organização de processamento, armazenamento, memórias, as linguagens aplicadas a soluções por meio de cálculos matemáticos e algoritmos. Essa ideia da máquina universal também são chamadas de máquina de Turing. Por que é considerada uma máquina universal? Porque inicialmente as máquinas elas serviam para fazer cálculos. E aí Alan Turing falou, não, gente, se a gente mexer um pouquinho mais nesse dispositivo, a gente vai conseguir não só realizar cálculos, mas como realizar uma série de outras coisas. Aí vem a questão, já nasce bem aí, no meio desse burburinho todo, a questão da inteligência artificial. Quando Alan Turing ele começou a escrever, a estudar, ele estava pensando muito no futuro. E aí a inteligência artificial, que veio um pouco depois disso, veio mais ou menos no período de 1960, e a gente está falando ainda em 36, já era conhecida. Mas nesse período de 36, as máquinas universais eram chamadas da máquina de Turing, porque ele almejou criar uma máquina que pudesse servir para diversas áreas, e não somente para a realização de cálculos. E aí foi dado mais um passo para a gente poder chegar à organização dessa máquina atual, que são a organização da máquina que a gente utiliza hoje. Pois é, tanto os nossos notebooks, quanto os nossos celulares, quanto os Macs, ou os PCs que tem por aí, eles ainda seguem o princípio de processador para um lado, memória para outro, né, memória RAM para outro lado, dispositivo de armazenamento para outro. Essa estrutura ela já surgiu desde esse período de 1900. Beleza, então isso foi a origem das máquinas computacionais. Nós vamos falar agora, pessoal, sobre as gerações dos computadores, levando em consideração fatos, levando em consideração as datas.
certo? Agora, computadores qual? Computadores já eletrônicos, tá? Porque antes a gente estava falando, a gente parou aqui em 1936 e a gente estava falando de máquinas, cálculos mecânicos, né? Máquinas de cálculos mecânicos. Então, o computador, para se chegar à primeira versão, a gente passou historicamente por essa série de outras máquinas. Que cada máquina dessa, pessoal, foi dando pequenas contribuições para se chegar à primeira geração de computadores, que aí surgiu entre 1946 e 1954. Esses primeiros computadores, eles funcionavam baseados em válvulas. O que é uma válvula? Uma válvula, pessoal, é como uma lâmpada, certo? Que deixa, que se enche de energia ou fica sem energia. Encher de energia ou ficar sem energia, aceso ou apagado, verdadeiro ou falso, sim ou não, 0 ou 1. Esse é o princípio da computação. Vocês já ouviram falar, já falei para vocês sobre os bits, né? A computação, ela é baseada toda na organização dos bits. Então a válvula representava justamente aquilo que de forma similar a um 0 ou a um 1. 0 quando a válvula estava apagada, 1 quando a válvula estava ligada. Agora imagina só, vocês já sabem que uma letra A, um caractere, ou dígito 1, ou dígito A, o caractere A, ele precisa de quantos bits para poder a máquina entender ele? Saber que aquilo ali é um A ou é a letra 1. Vocês lembram? Vocês lembram, pessoal? Quantos bits são necessários para representar a letra A na computação? 8 bits. Isso. 8 bits. 8 bits, isso, que forma um byte. Então, cada válvula, que era mais ou menos desse tamanho, não era algo muito pequeno, tinha a função de representar um bit. Para tu representar o número 1, tu tinha que ter 8 delas. Então, para tu fazer um cálculo simples, como 2 mais 2 é igual a 4, tu tinha que ter 8 bytes. Ou seja, tu tinha que ter 5 bytes. E cada byte desse é multiplicado por 8 bits. Então, tu tem uma quantidade de espaço gigantesca, inicialmente, para poder representar e colocar isso dentro de uma máquina que já era aí alimentada por energia, né? Em 1946 a 54. Então, essas instruções, elas eram programadas diretamente na máquina. Tu ia lá e mandava ligar e desligar cada válvula por meio de cartões perfurados. Você inseria os cartões perfurados e aí você conseguia ligar e desligar essas válvulas que representavam os zeros e uns. Então, a partir daí era possível utilizar a programação por meio dos cartões perfurados para poder executar determinados programas. Rosário. Pode falar, Emerson. Eu não. Deixa eu ver aqui. Tranquilo. Então, continuando. Então, essa máquina, a primeira geração de computadores era baseado justamente com, primeiro aspecto, é que elas foram os primeiros computadores eletrônicos, pode-se dizer. Um nome de uma máquina dessa é a geração da máquina do ENIAC. Então, o ENIAC, para vocês terem uma ideia, ele tinha uma média de 17.468 válvulas, 180 metros quadrados. E tinha uma velocidade, para a época, incrível de 100 kW. E a memória RAM de 200 bits. Então, isso para a época era algo incrível, porque não se tinha nada anterior a isso, né? Você poder fazer cálculos eletrônicos por meio da eletricidade. Essa máquina, ela consumiu uma quantidade de energia muito grande, porque a gente está falando de 17.468 dispositivos que se semelham a uma lâmpada. A energia tinha acabado de ser descoberta. Então, imagina só, se tinha pouca energia
não se tinha fios que pudessem suportar a transmissão dessa energia para esses laboratórios, porque tudo isso era coisa de laboratório, tudo era ficção científica mesmo. Ninguém... por exemplo, existem coisas que as pessoas estão pesquisando hoje, os pesquisadores, que a gente não faz ideia. Por quê? São segredos, são informações que não podem ser reveladas, porque senão outros países podem pegar e fazer a mesma coisa. Então, eles faziam isso nessa época de forma bastante escondida. E a gente está falando de um período de guerra também, né? Um período da Segunda Guerra. Então, esse período, quando essas máquinas essa máquina era ligada, para vocês terem uma ideia, tinha que se ter um sistema de refrigeração muito grande. Esse sistema de refrigeração precisava para poder, assim como o cooler do nosso computador resfria o processador, era necessário ter um sistema de ventilação que pudesse esfriar essas lâmpadas. E essas lâmpadas, além de aquecerem, consumir muita energia, elas ainda queimavam essas válvulas. Que aí você tinha que descobrir entre 17 mil válvulas qual era que estava queimada. Porque se uma tivesse queimada, o bicho não ia funcionar direito e poder dar um resultado negativo. Para vocês terem uma ideia, essa é a parafernália da máquina do ENIAC, que são os computadores de primeira geração. Nesse período já existia ar-condicionado, certo? Vocês podem olhar em cima o sistema de refrigeração dessa máquina. Vou pesquisar uma coisa aqui. Vocês podem olhar aí a presença de uma mulher. O pessoal pensa que computação é coisa somente de homem, mas não. As primeiras programadoras que surgiram eram as mulheres. Toda vez que onde tem trabalhos manuais que precisam de precisão, normalmente as mulheres conseguem se destacar muito mais do que os homens em relação à precisão. Isso tem uma resposta na composição neurológica, na quantidade de neurônios sobre precisão no nosso cérebro. O homem, ele se desenvolveu ao longo da história em ser rápido e forte para poder caçar e trazer a caça para dentro de casa, para a família ali. E a mulher tem a precisão sempre teve a precisão de cuidar de alguns detalhes, enquanto o homem caçava. Então, o nosso cérebro geralmente é mais rápido e brutal, nossa estrutura, e as mulheres são mais precisas e detalhistas. Mas por que eu estou falando isso? Porque as mulheres tiveram um papel fundamental, sobretudo em relação à programação. Elas estavam aí, já nesse período, no ENIAC, devido a essa capacidade. Olha o tamanho a quantidade de botões que tem ali do lado dessa moça. Cada botão desse, ele vai representar uma válvula que poderia ser acionada ou desacionada, certo? São vários paredões desse aí, porque não está mostrando todos. Para vocês terem uma ideia, essa máquina ela foi desmontada e cada pedaço dela está espalhado pelo mundo todo em museus, para poder representar. Mas essa máquina ainda existe e está espalhada no mundo todo. Professor? Pode falar. Assim, no uso dessas válvulas, assim, quais os problemas que elas provocavam nesse computador da primeira geração, quando elas tinham algum defeito? Imagina só, como eu expliquei para vocês, a válvula representa um bit, ou seja, representa o 0 ou 1 da nossa programação atual. Se nós temos lá um cálculo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês rapidamente. Onde é que eu consigo mostrar? Só um instante. Por exemplo, tu tem um cálculo 2 mais 2 igual. Então, tu tem aqui um cálculo. Deixa eu aumentar aqui para poder ficar mais fácil. Cada caractere desse, ele é representado por 8 bits. Né?
ou seja, o 2 ele tem 8 bits, o mais, que é um caractere, ele tem 8 bits, 8 bits que é igual ao mais, e assim por diante. Cada elemento desse, agora imagina só, quando a gente colocava, aí vamos dizer aqui, o bit que representa o 2 é 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. E o bit que representa o símbolo de mais é o 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. E aí, cada válvula representa um bit desse. Digamos que você escreveu lá no computador, por meio do cartão ou por meio das válvulas, que o cálculo era 01, 01, 000, que representa 2. E depois você colocou essa sequência que representa o mais. Quando você foi colocar o outro 2, que é 2 mais 2, quando você foi colocar o outro 2, esse 1 aqui, ele não se ligou, ele ficou desligado. E aí, esse 1 desligado, ele não representa o 2, ele já representa o 5. O cálculo que você está achando que você está fazendo é o 2 mais 2. Porque lá não vai aparecer o número 5. Não existia monitor na época. Tudo era por meio daquilo que você colocou e as válvulas que ele vai acender. Aí a válvula que ele vai acender é que vai mostrar, você vai fazer um cálculo, verificar essa sequência e verificar o que essa sequência representa. Então, quando você estava pensando que você estava digitando o número 2 mais uma válvula, que foi essa válvula bem aqui, ela queimou, certo? Essa válvula queimou e aí ela ficou apagada, e para o computador, uma válvula apagada, ela representa uma outra sequência de caracteres. E essa nova sequência, por exemplo, representa o número 5. Então, você está crente que você está calculando o 2 mais 2, na verdade, você está calculando 2 mais 5. E aí, o último caractere que você coloca é o caractere de igual, e aí ele vai te apresentar uma sequência de números que quando você for lá, aí a sequência de números pode ser qualquer uma, que eu estou só colocando de forma aleatória, tá? 8, 4, 5, 6, e aqui, 8. E aí ele te colocou essa sequência de número, que aí quando tu for olhar lá, essa sequência de número apresenta o 7. Aí tu vai dizer, epa, mais 2 que eu coloquei lá não é 7. 5 mais 2 mais 2 não é 7. 2 mais 2 é 4. Por que ele está colocando 7? Ele colocou porque uma válvula que estava representando o número 5, ela queimou. E aí ficou apagada. Então o computador entende que aquilo não está apagado, não foi a válvula queimada, porque o computador não vai identificar uma válvula queimada. Ele não tinha tecnologia suficiente para isso. Ele simplesmente vai pensar que tu colocou aquilo dali apagado mesmo. E aí ele vai entender que aquilo é outro número, ou seja, um 5, por exemplo, e não o 2. E aí uma válvula dessa queimada carga com tudo. É simples. Beleza? Consegui responder a pergunta? Sim, professor. Beleza. Deixa eu voltar aqui pro... Professor, o senhor disse que são 17 mil válvulas que funcionavam, não é isso? Isso. Agora, quando dava problema em um, geralmente não aparente assim um problema muito. Como é que eles iriam trocar no tempo, assim, trocar mesmo, assim? Porque geralmente às vezes as coisas queimam e parece estar normal ainda. Isso. Eles tinham que checar. Ou seja, eles ligavam todas as válvulas de um painel. Quando a gente liga o computador, existe uma coisa chamada a BIOS. Essa BIOS, ela tem o objetivo de checar tudo que tudo que a máquina tem. Ela checa a memória, checa o teclado, checa o mouse, HD, o processador, checa tudo.
Se alguma coisa der errado, ele vai começar a fazer uns bips ou através do programa ele vai te avisar. Nessa época já existia essa probabilidade. Pessoal, antes de ligar a máquina, a gente vai checar tudo. Ou seja, liga todos os painéis, esses painéis aqui, né? Shift F5. Liga todas as válvulas desse painel. Aí verifica visualmente se elas estão acendendo. Estão, beleza. E aí eles iam fazendo checagem por checagem. Ou seja, eles faziam esse papel da BIOS de checar, antes de qualquer cálculo, se tudo estava funcionando perfeitamente. Entenderam? Se eles, por exemplo, vissem que eles realizaram um cálculo, e esse cálculo ele saiu errado, saiu, por exemplo, aqui no 7, eles já sabiam que alguma válvula tinha queimado. Porque eles sabem que 2 mais 2 é igual a 4, e não a 7. E aí, o que ele faz? Ele vai lá na sequência onde está representado 2 e verifica as válvulas. Depois vai na sequência onde está representado mais, verifica as válvulas. E assim por diante, até achar o erro. Essa era uma outra forma de fazer com que as coisas funcionassem de forma adequada. Certo, pessoal? Então, vamos continuar. Então, essa foi a primeira geração de computadores. A segunda geração de computadores, pessoal, foi justamente substituir aqueles computadores de 55 a 64. Só para vocês terem uma ideia, os ar-condicionados, a gente pensa que é algo novo, não, mas os ar-condicionados da época de 1900, viu? Período de 1900, os ar-condicionados foram criados. Por isso aqui já existia um ar-condicionado lá no ENIAC, aqui na parte de cima, já existiam essas saídas de ar-condicionado. Então, em 55 a 64, houve o primeiro salto na evolução dos computadores. E esse salto ele teve a característica principal da substituição das válvulas pelos chamados transistores. Então, essas válvulas, que eram tão problemáticas, elas foram substituídas por esses pequenos dispositivos. Um transistor, ou um transistor, ele substituía diversas válvulas, né? E não eram mais visualmente identificáveis se estava aceso ou apagado. Um transistor, ele é um caminho, ele mostra um caminho interno por onde a energia elétrica vai passar para poder gerar um resultado. Então, eles pegaram coisa assim de 500 válvulas e conseguiram fazer o papel de 500 válvulas e colocar dentro de um transistor. Então, esse pequeno dispositivo, esse pequeno transistor, já fez com que aquela máquina que era gigantesca diminuísse bastante. Além de diminuir, ele fez também com que essa máquina conseguisse consumir menos energia e fosse mais prática na substituição. Essas válvulas queimavam menos, essas válvulas consumiam menos energia. Se elas consumiam menos energia, elas também emitiam menos calor. Então, foi só alegria, só vantagens, né? As válvulas, elas precisavam de um pré-aquecimento para poder funcionar. E os transistores não, eles já poderiam ser ligados diretamente. Nesse período, além da substituição das válvulas pelos transistores, os transistores, também surgiu algo bastante importante, que foi a linguagem Assembler. Inicialmente, a máquina ela entendia somente os zeros e uns. A nossa interface com ela, ou seja, a forma como a gente interagia, a gente tinha que falar literalmente linguagem de máquina para a máquina entender. A gente tinha que escrever nesse formato de linguagem de máquina, ou seja, em zeros e uns, para poder a máquina entender. Mas já na segunda geração de computadores, foi criada a linguagem Assembler. Então, essa linguagem, ela já substituiu a linguagem de máquina, ela já criou uma camada. Temos a máquina, a linguagem de máquina e o ser humano. Então, o ser humano fala a linguagem de máquina é um meio de comunicação com a máquina.
E já nos computadores de segunda geração, nós temos a máquina, a linguagem de máquina, a nova linguagem que é chamada Assembler e o ser humano. Então, o ser humano fala Assembler, escreve, pensa em Assembler, e o Assembler transforma isso para a linguagem de máquina e a máquina entende a linguagem de máquina. Então, essa criação do Assembler, logo depois teve a substituição da linguagem substituiu a linguagem de máquina, e nessa mesma sequência, logo em seguida, surgiram as linguagens Fortran e Pascal. Olha o nome de Pascal aparecendo novamente, né? Então, Fortran e Pascal já são linguagens mais amigáveis ainda em relação à programação. Linguagem de máquina não é nada amigável, porque são só zeros e uns. Aí se criou em cima da linguagem de máquina o Assembler, para deixar as coisas mais fáceis. Em cima do Assembler foi criado o Fortran e o Pascal. O Pascal, pessoal, já é água de chuchu, já é um negócio assim bem mais interessante, com uma lógica bem mais parecida com aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Então, outra característica, além da substituição das válvulas pelos transistores, além das criações de linguagens que substituíram a máquina, a linguagem de máquina, a gente também tem o surgimento do armazenamento em disco e fita magnética. Pessoal, nesse período, tudo que a gente criava no computador, ele só servia para consumo imediato. Do tipo, tu passava o dia todinho programando, ou as pessoas passavam dias programando, se substituindo, né, se revezando, programando a máquina, para ela gerar determinados resultados. Quando você ia lá e desligava o computador, você perdia o trabalho, todo o trabalho. Não se tinha armazenamento. O único armazenamento que se tinha era através dos cartões perfurados. Então, a gente substituiu, nesse período, os cartões perfurados, esse tipo de armazenamento, pelos armazenamentos em disco e também em fita magnética. Fitas magnéticas até hoje são utilizados em grandes centros como sendo algo bastante interessante e seguro, né? Esses dois tipos de armazenamento, eles eram considerados altamente rápidos para a época, porque antes a gente utilizava somente cartões perfurados. E a leitura de cartão perfurado era uma coisa bastante lenta e imprecisa, porque o furo que estava no cartão poderia ou não estar feito de forma adequada. Então, essa segunda geração de computadores, ela era também uma geração mais interessante. Pessoal, aqui no meu relógio, no meu computador, já deu 2h04. Deixa eu ver aqui quantos slides mais a gente tem para trabalhar nessa sessão. A gente está tendo mais ou menos uns 5 slides. Vocês querem continuar? A gente dá 5 minutos, dá uma paradinha e termina os slides daqui a pouco. Como é que vocês querem fazer? Por mim, se eu terminar logo. Tô fazendo nadinha mesmo. Continua. Pode continuar, professor. Certo. Só um minuto. Continua, professor. Mas se o senhor quiser ir para tomar uma água, não tem problema não. Espera aí, deixa eu verificar aqui se eu encontro um negócio para passar aqui para vocês. Hoje eu acionei um recurso no meu Dropbox. Estava crente que estava me ajudando, foi me atrapalhar. Que foi a sincronização para a nuvem. E aí os arquivos foram tudo para a nuvem. Toda vez que eu estou precisando de um arquivo, ele primeiro precisa baixar para depois eu utilizar. Depois eu vou tirar. Como as coisas são muito mais
dinâmicas, não dá para poder ficar nessa. Certo. Então, vamos passar para a terceira geração. Somente 5. Então, a terceira geração, que veio de 64 a 77, ela tem como principal característica a substituição dos transistores, outros transistores, por circuitos integrados, que, na verdade, são nada mais, nada menos do que transistores, mas só que muito mais transistores em um só dispositivo. Ou seja, em um dispositivo cabia milhares de transistores. A tecnologia é isso, diminuição das coisas. Né? A gente viu aí o tamanho inicialmente dos celulares, que eram gigantescos, pesados, grandes, aí eles foram diminuindo, diminuindo, diminuindo. A gente chegou a ter celular do tamanho da caixa de fósforo. Eu tenho vídeos muito interessantes sobre tanto o ENIAC, eu fiz toda uma seleção que normalmente eu passaria na aula, mas como a gente está tendo esse tipo de aula especial, eu não vou passar aqui para vocês agora. Eu vou deixar para a gente assistir, vocês assistirem só, tá? Certo. Então, o que a tecnologia faz com as coisas, pessoal? A tecnologia diminui as coisas. Isso aconteceu com os nossos celulares. Os celulares chegaram ao tamanho de uma caixa de fósforo. Ah, professor, mas só que os celulares voltaram a ficar grandes. Por quê? Por causa da tela, uma questão visual. Então, visualmente, os computadores, a gente precisa de um espaço maior para poder enxergar de uma forma mais interessante as coisas. Mas, inicialmente, eles diminuíram bastante. E com a computação não foi diferente. A gente tinha as válvulas, que eram coisas grandes, a gente substituiu as válvulas pelos transistores na segunda geração, e na terceira geração, os transistores foram substituídos pelos circuitos integrados. Os circuitos integrados nada mais, nada menos do que dispositivos que tinham milhares de transistores dentro deles, ou seja, no último componente. E isso fez também com que diminuísse um espaço gigantesco, e também diminuindo a questão do consumo elétrico e o aquecimento. Os transistores, eles consumiam menos energia do que as válvulas e aqueciam menos do que as válvulas, mas eles ainda continuavam aquecendo. Não tem nem comparação em relação à válvula, mas continuava aquecendo. Da mesma forma como os circuitos integrados também continuavam aquecendo, porém, nem em comparação com os transistores. Então, cada vez mais foi se desenvolvendo equipamentos, dispositivos com menor tamanho, menor consumo de energia e menor dispersão de calor. Logo depois, esses transistores, que já diminuiu drasticamente o tamanho das máquinas e aumentou também essa capacidade de processamento dos computadores, surgiram os circuitos integrados. Né? Esses circuitos integrados, que é a mesma coisa dos microchips, é o que estão no computador atual. Os computadores atuais, eles têm esses microchips ou circuitos integrados, que aí a gente tem a questão dos processadores, que a gente vai ver um pouco mais na frente. A partir daí, o COBOL também foi utilizado de forma muito mais massiva, e o Fortran, para poder realizar a programação dos computadores. Como quarta e penúltima geração dos computadores, em 77 a 91, vinha aí, né, bem próximo, bem perto, os computadores, eles vieram com processadores dotados de uma grande capacidade de processamento, e foram criados também o que a gente chama de sistemas operacionais. Né? Os sistemas operacionais, eles têm o objetivo de tornar a máquina toda mais amigável. Quando a gente estava falando de Fortran, de COBOL, a gente tem acesso, pessoal, a uma saída de informação, a uma porta, que antes não era USB, as portas eram a porta, eram as portas COM, que a gente chama de comunicação. Para a gente ter acesso a uma porta dessa, tu precisava ter toda uma programação e precisava digitar uma quantidade de código, montagem, desmontagem, acesso a trilhas da memória, era um inferno. Porém, foram criados na quarta geração os sistemas operacionais. Então, o que os sistemas operacionais fizeram?
sistemas operacionais, eles foram criados para dizer assim, o que você quer da máquina? Ah, eu quero acessar o teclado, eu quero acessar o monitor, eu quero acessar a porta da impressora. E aí ele te mostra a porta da impressora e tu vai lá e acessa. Certo? Aqui está a porta da impressora, você pode acessar ela. Antigamente, não. Tudo isso era feito de forma escrita, e uma escrita muito complexa, em uma linguagem muito complexa. Porque, apesar do COBOL e apesar do Fortran, eles serem linguagens que são bem melhores do que a linguagem de máquina, ainda assim eram linguagens bastante rudimentares, ou seja, que não tinha muita lógica perto daquilo que a gente entende como o nosso português diário, certo? Então, essas linguagens, esses sistemas operacionais nos proporcionou uma série de vantagens. E aí foram criados esses sistemas operacionais que revolucionaram os computadores. Aí há exemplos do Unix, o MS-DOS e o April do Macintosh. Ainda não estávamos falando aí sobre o Windows, tá? Então, linguagens como o Smalltalk, o C, o C++ também foram criadas e envolvidas nesse período, complementando justamente essa tecnologia. Então, toda essa revolução que foi oriunda no meio devido à criação dos sistemas operacionais, tornou dispositivos como disco rígido, impressora, teclados, mais fáceis de serem alcançados e utilizados, porque antes era muito complexo. Tanto é que os computadores inicialmente nem monitores não tinham. Você conseguia ver as informações por meio das válvulas. Então, nesse período houve essa grande mudança, destinando justamente os computadores e modificando o mundo dos computadores, levando a possibilidade de criar os computadores pessoais, né, também chamados de PCs ou Personal Computers. Então, só um pequeno resumo antes de passar para a quinta geração. Os computadores modernos foram classificados em gerações, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Né? A primeira, em 46 a 54, válvulas. 55 a 64, os transistores. 64 a 77, circuitos integrados. 77 a 91, os microchips. Aí esses microchips, eles já tinham, cada microchip já trabalhava com informações por vez de 8 a 16 bits. E a quinta geração é de 91 até os dias atuais, né? Que a gente trabalha ainda com os microchips ou os processadores. E tem também característica de multimídia de rede. Hoje, os microchips, atualmente, eles trabalham não mais com 16 bits, e sim com 64 bits, certo? Então, a quinta geração, que é a geração atual, que começou em 91, ele trouxe inúmeras inovações. Uma delas, a internet, que mudou tudo que se tinha em termos de acesso à informação, certo? Nós temos as memórias, que também se tornaram espaçosas. O poder de processamento cada vez se torna muito maior devido às múltiplas possibilidades em relação à quantidade de núcleos dentro de um mesmo microchip. Né? E o que tornou também a quinta geração muito mais importante, pessoal, foi o fato da economia, a indústria, tornar essa máquina popular. Então, quanto mais popular é uma tecnologia, mais diversificada ela se torna, porque mais pessoas se envolvem com aquela tecnologia, e essa tecnologia ela vai poder ser modificada com novas sugestões, porque mais pessoas têm acesso a ela. Então, fundamental mudança, a internet, a popularização das máquinas e também a evolução da inteligência artificial, que já vem lá desde a década de 60, também evoluindo de forma paralela à questão da computação. Por fim, para terminar a aula de hoje, a gente tem aí o estudo da lei de Moore. Né? O que é a lei de Moore? É uma teoria, pessoal, que em 1965, para vocês terem uma ideia, teve um estudioso, um funcionário da Intel, que ele previu que a capacidade dos transistores, ou seja, dos circuitos integrados, ela ia dobrar a cada ano.
Então, a cada ano, o poder de processamento das máquinas iam dobrando, porque ele já estava fazendo esse tipo de estudo. E com esse tipo de projeção do preço para desempenho dos chips produzidos nos anos anteriores, ele conseguiu prever essa mudança, essa dobra a cada ano. Essa afirmação acabou sendo chamada justamente da lei de Moore, né? E a média que dobra, na verdade, não ficou a cada ano, ficou a cada 18 meses, mas isso vem diminuindo, porque as pessoas não estão mais pesquisando computadores mais potentes, mais rápidos. Não, já se chegou a uma máquina atual, a gente pode comprar uma máquina e colocar em casa, que tem mais capacidade de poder de processamento, pessoal, do que os computadores que levaram o homem à Lua. Um iPhone 5 tem uma capacidade de armazenamento e processamento similar aos computadores que levou o homem à Lua. Isso é o iPhone 5. Agora, tu imagina os telefones mais atuais. Pois, pessoal, é isso. A nossa aula de hoje ela é baseada nessas questões, né, da geração dos computadores. Nós temos aí já 2 horas e 18 minutos de aula. Eu vou pedir para que vocês coloquem, vocês liguem as câmeras de vocês para que eu possa fazer um print, por gentileza, só para poder fazer uma comprovação da aula. Obrigado, Emílio. Professor, acho que eu vou ficar devendo essa, que a câmera da frente não presta, não. Não tem problema. Eu só preciso pelo menos de 4 pessoas para poder aparecer aqui a minha tela. Emílio, ajusta só tua câmera, porque está saindo só do teu nariz para baixo. Isso. Mais uma pessoa aí, por gentileza, pode ligar a câmera. Aqui para mim tá normal. Isso, agora para mim apareceu Emílio. Tá bom assim? Tá bom, Emílio. O que mais, pessoal? Oi, professor. Alguém liga uma câmera aí, por favor. Tá bom. Bora, Enzo, liga a câmera aí, cara. Emerson. Vou ficar devendo essa. A câmera tá ligada. Enzo já ligou aqui. Enzo, Matheus. Mora, João Vitor. Liga essa câmera aí, senhor. Mostra essa fuça. Isso é bonito demais para aparecer aqui, é? E aí, gente, tá faltando roupa aí, ó. Ó o homem aí. Não trabalha aqui. Eita! Certo, pessoal. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar lá no WhatsApp a atividade que vocês precisam fazer. Não esqueçam de, para a próxima aula, ler a seção 1.3 do livro. Façam pré-aula após aula, o desafio nota máxima. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração que queira fazer antes de finalizar? Professor, eu já enviei essa atividade. O senhor não vai avaliar por essa enviada, não? Não, eu preciso que vocês enviem novamente, porque é como eu estava explicando. Eu recebo centenas e centenas de e-mails, então ele acabou ficando lá perdido entre os e-mails que eu tenho centenas e centenas. Aí eu vou pedir a gentileza de enviar novamente. Daqui a pouco eu vou passar as instruções sobre como isso deve ser feito, tá bom? Tá bom. Okay. Alguma dúvida mais, pessoal? Professor, eu só queria saber, assim, no portal, a gente deve estudar qual a sessão agora? A sessão 3, né? 1.3. É o terceiro encontro. Tá bom. Na unidade 1, né? Da unidade... Qual unidade? Da unidade 1. A sessão 1.3. É o terceiro encontro. De boa. Professor, eu tenho uma dúvida aqui, só que não é tanto sobre a aula. Porque dia 3 agora era para ser a prova já, né? Mas como é que vai ser esse regulamento de horário? Não se preocupe com isso agora. Quando for para acontecer a prova, a gente vai avisar pelo menos uma semana antes e a gente está aguardando as orientações da faculdade para ver como é que a gente vai fazer. Tá bom.
Mas vai acontecer a prova normal, professor? Não sei lhe dizer. Provavelmente não, mas a gente vai ver a melhor forma, assim como a faculdade desenvolveu essa ferramenta, nos orientou a utilizar essa ferramenta, ela vai nos orientar a realizar outra forma, da melhor forma possível. Eles já devem estar estudando para isso, para poder a gente solucionar esse problema. Com paciência e fé, a gente vai chegar lá, pessoal. Tá bom. Mais alguma dúvida que eu possa ajudar? Acho que está tranquilo. Valeu, professor. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Tenham todos um bom dia e até a próxima aula. Valeu, professor. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Meu amigo.